Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando cada capítulo do livro A Educação do Caráter, do Padre Gillett, e agora estamos no capítulo 3, que tem como título O Conhecimento do Próprio Eu e a Educação do Caráter. Nesse capítulo, o autor ele vai tratar sobre a importância de se conhecer a si mesmo, né? Ou sobre refletir, sobre o recolhimento, sobre a solidão e como isso é interessante justamente para formar a educação do caráter, né? Inicialmente ele começa dizendo que a educação do caráter é algo como se fosse uma escultura, né? É como se você fosse um escultor e estivesse ali diante do objeto de pedra, né? E estivesse aos poucos fazendo a escultura, retirando aquilo que não é essencial àquela peça até formar basicamente aquilo que você quer fazer como escultor, né? Então você acaba extraindo e retirando aquele material e deixando e formatando aquilo que tornará a peça que você deseja. Então a educação do caráter é dessa forma também. Você vai tirando aquilo que não é conveniente à sua educação e formando aos poucos o seu caráter, né? E isso não é algo impossível de ser feito, justamente pelo fato de que outras pessoas já realizaram essa educação do caráter, né? O próprio autor, o Padre Gillett, ele se coloca nessa posição, uma vez que ele está ensinando sobre a educação do caráter, e outros grandes escritores e autores, né, também passaram por esse tempo de estudo, de maturação. Então é preciso, segundo o Padre Gillett nesse capítulo, conhecer a si mesmo. E através do conhecimento de si mesmo, né, das suas falhas, das suas virtudes, é que você vai poder formar essa educação, formar o seu caráter. Né? E antes de prosseguir para qualquer etapa dos seus estudos e da sua própria vida de direcionamentos, é interessante você sempre revisar a si mesmo, ou seja, passar por uma revista, uma reflexão sobre si mesmo, né, para justamente colher esse autoconhecimento, ou seja, conhecer bem a si mesmo, né, e especialmente conhecer o seu mundo íntimo, né, conhecer com profundidade. Né. Essa é a primeira etapa dos estudos da própria educação do caráter, da própria vida intelectual. Né. Então aqui ele divide esse capítulo em duas partes, a solidão exterior e a solidão interior. Através da solidão é que é possível ter aí essa busca, né, do conhecimento de si mesmo, pela reflexão. Então, primeiramente, sobre a solidão exterior, ou seja, se isolar das pessoas do mundo exterior, né, outras pessoas que não fazem parte da sua vida cotidiana, né, e que não são propriamente essenciais. Né, ou seja, solidão exterior é evitar esse contato com outras pessoas. Mas ele coloca, né, que você deve conhecer a si mesmo, né, e isso não pressupõe uma solidão propriamente, pode dizer, do convívio humano, né, até porque isso não seria interessante. A solidão que ele coloca é como um meio para se desenvolver no seu caráter. E tanto é que ele coloca, né, que se você é uma pessoa tímida e usa essa timidez como pretexto para se isolar das outras pessoas, isso não é educação do caráter. A educação do caráter se faz justamente pelo aprimoramento de si mesmo. Então, se você é tímido e não convive com outras pessoas em virtude dessa timidez, ele dá o conselho que você deve agora sim conviver com as pessoas para justamente superar essa timidez. A solidão exterior, no caso aqui, é aquela necessária para que você possa ter atingido o seu fim de conhecer a si mesmo. Então, a solidão externa, ela não é por si só um meio da educação, né? Se ela não tiver um fim claro, né? E a finalidade que é conhecer a si mesmo. Então, esse é o grande objetivo da solidão exterior. Muitas vezes isolar das outras pessoas do convívio e recolher a si mesmo, né, para que você possa refletir e verificar aquilo que você considera como sendo bom ou ruim na sua vida, colher suas próprias experiências, né, e refletir sobre sua vida. Né? E como eu falei, né, o caráter ele pode ser desenvolvido e essa solidão exterior não pode ser colocada como pretexto aí, por exemplo, para você que quer fugir de constrangimentos
em público ou qualquer coisa do tipo, né, ele dá o exercício contrário, né, de você procurar conhecer e se amadurecer, né, buscar um amadurecimento aí no convívio das pessoas se você não tem essa maturidade de convívio com as pessoas, né. Temos ainda a segunda parte, que é a chamada solidão interior. Agora aqui ele chama mais atenção para o momento em que você já se isolou, você está na solidão externa, né? Ou seja, você está recluso agora no seu quarto, por exemplo, né? E você passa a, nesse momento, ter o seu tempo para reflexão e para o estudo. Então, há estudantes, ele coloca, né, que passam boa parte do seu tempo no quarto. E esse tempo tem que ser bem aproveitado, né? Há aqueles que aproveitam esse tempo justamente pelo gosto do estudo, né? Se você tem um gosto por estudo, você consegue passar horas estudando e se aprimorando sem nenhuma dificuldade, né? Isso passa a ser parte da sua vida e isso é interessante. Porém, ele coloca que são poucos que têm esse gosto pelo estudo constante, né? A maioria não gosta e não está apegado ao estudo, né? E na verdade, em termos de escola, de faculdade, etc., elas se enchem de noções básicas, né? E logo acabam esquecendo depois que se formam, né? Isso é muito frequente nas universidades, né? As pessoas estudando de forma apressada para as provas e depois logo esquecendo aquele conteúdo, né? E ele coloca então que esse tipo de solidão é a chamada solidão esforçada, né? Forçada, que você vai se isolar só para ter um estudo rápido para uma prova, para algum exame, né? E é feita então para memorizar temas para provas. E isso não vai levar a uma reflexão e não vai levar ao estudo de si mesmo, né? Então, quando o estudante ele tiver tempo, segundo o autor, né, Padre Gillett, é interessante que você se isole realmente para realizar os seus estudos, mas tem que evitar as distrações e ter o foco necessário aí, no seu estudo propriamente. E é nisso que vem a chamada divagação. Quando você está sozinho e tem tempo, na verdade o jovem passa a desprezar a realidade e passa a viver a imaginação, né? Muitas vezes as pessoas passam a sair da realidade, né? Pensar em coisas e acaba ocorrendo a chamada divagação, né? E em vez de aproveitar o tempo que você está isolado, que está com silêncio, que está com a possibilidade de estudar, a pessoa acaba se distraindo e gerando aí um desperdício intelectual e moral, né? Então há muita tendência a, por exemplo, a se divertir no momento que você está isolado, a buscar outra coisa que não seja aquilo que você se determinou a estudar e a analisar. E muitos depois que se formam na universidade, né, como eu mencionei, mesmo com um pouco de informações que você adquiriu naquela universidade, você passou pela vida sem uma penetração, sem um aprofundamento, né? E esse conhecimento não foi adquirido, o conhecimento de si mesmo. Então é por isso é importante essa reflexão e justamente aproveitar o tempo que você tem de forma isolada e evitar a divagação, né? Evitar distrações, evitar algo que possa fugir a isso, né? Ao estudo. Em seguida, ele trata sobre o recolhimento. É indispensável para a educação do caráter conhecer a si mesmo, né? Várias vezes no capítulo ele menciona isso, né? Então, conhecer a si mesmo é, na verdade, saber em que ponto você está do estudo, saber qual o tema que você sabe com profundidade, qual o tema que você não sabe, né? Como você deve começar aquele estudo, como você deve recomeçar o estudo, quais são as suas paixões, o que te distrai, o que te proporciona uma direção mais clara, né? Quais são suas fraquezas de vontade, qual o meio social que você vive, tudo isso de certa forma, uma busca pelo conhecimento de si mesmo. Na medida que você sabe os seus erros e acertos, você consegue saber aí, ter noção de si mesmo, né? E ele coloca uma frase interessante aqui, né, no parágrafo. Ele diz: importa, pois, estarmos a par de tudo isso, conhecer-nos a fundo, e só conseguiremos isto se nos recolhermos muitas vezes, não somente ao quarto, repito, mas em nós mesmos, no recesso da alma. Então, na medida que você está isolado, né, é apenas um meio externo, né, mas você tem que refletir dentro de si mesmo. E isso é o que vai ser mais importante para o Gillett, né, segundo a concepção dele,
para a reflexão, esse recolhimento, esse momento que você tem consigo mesmo, você não está em contato com outras informações, apenas você mesmo diante de si mesmo, vendo os seus erros, os seus acertos e se conhecendo melhor. Esse recolhimento deve ser um hábito, né? Deve ser algo constante que você deve fazer todos os dias, verificando aquilo que você faz de certo, de errado, o que você pode melhorar, etc. Né? E após muitos anos desse hábito de recolhimento, desse exercício de recolhimento, né, haverá então certas transformações. E isso, segundo o autor, é algo proveitoso que você irá colher. Ele coloca aqui uma frase interessante também, né? Atingiremos uma espécie de equilíbrio moral que, tornando-nos senhores de nós mesmos, nos tornará homens de caráter. Então, conhecendo a nós mesmos, irá com o tempo, através do recolhimento, né, irá formar o seu caráter e isso irá te tornar uma pessoa melhor e que irá ter justamente esse equilíbrio e essa unidade que o autor diz em relação à educação do caráter. Então esse é o capítulo 3, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, muito obrigado pela atenção.